ler com vocês um provérbio que é pequenininho, provérbio 14, 29. Não está aqui, mas é provérbio 14, 29. O texto diz: o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. O homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Hoje a gente vive num tempo que é um tempo impaciente. Eu acho que de toda a história da humanidade, talvez a gente viva na geração em que hajam as pessoas mais impacientes que existem. Eu acredito de verdade nisso. Hoje, você esperar 10 segundos para o seu aplicativo ser atualizado, para você conseguir entrar nele, você já fica meio irado assim, certo? Você quer entrar naquele momento, aí precisa atualizar, precisa esperar um pouquinho, você já fica revoltado. Você esperar 2 segundos, o carro da frente andar no sinal vermelho, quando ele fica verde, talvez mexa com você. Comigo, às vezes, isso acontece. Esperar, então, a namorada, a noiva, a esposa, se arrumar, se maquiar 5 minutos, parece que você não aguenta mais isso, certo? Lá em casa é o contrário, tá? A Letícia está me olhando, já me fuzilando aqui. Lá em casa sou eu que sou o atrasado e demorado da história. Mas na maioria dos casais, a esposa geralmente quer se arrumar, quer se maquiar, e você esperar 5 minutos parece que é uma eternidade. Você vai no restaurante, se seu prato demora mais de 30 minutos, você já chama o garçom, você dá uma bronca porque você não aguenta, porque está demorando tanto. Você chegou naquele lugar e você quer comer logo. A gente vive num tempo talvez mais tecnológico que exista. A tecnologia evoluiu muito, trouxe muitos benefícios, mas a sensação que a gente tem é que a impaciência veio como um efeito colateral disso. Hoje a gente é muito impaciente, a gente não gosta de praticamente nada que a gente tenha que esperar. O mundo parece que vive hoje de uma forma mais acelerada. Por isso há quem diga que a paciência é uma das virtudes mais úteis que existem. O fato é que a gente precisa, de fato, da paciência o tempo todo e em todo lugar. A gente vai para a palavra de Deus e a palavra de Deus relaciona a paciência à sabedoria. O homem paciente dá prova de grande entendimento, de sabedoria, mas o precipitado revela insensatez. O texto está mostrando para a gente que paciência é uma marca de sabedoria. Paciência é um sinal de sabedoria. A precipitação, a impaciência são marcas de insensatez. Paciência é o ato de saber esperar. É a gente aguardar o tempo certo, ou então a gente saber aguardar de forma controlada. Se você vai para a internet e busca uma definição de paciência, você vai ver o seguinte: paciência é uma virtude do ser humano baseada no autocontrole emocional, ou seja, quando o indivíduo suporta situações desagradáveis, injúrias e o incômodo de terceiros sem perder a calma e a concentração. A paciência é principalmente baseada na tolerância com os erros alheios ou diante de situações e fatos indesejados. A impaciência é uma das marcas hoje do nosso tempo, em que tudo parece que tem que ser veloz, tudo parece que tem que ser do nosso jeito, no nosso tempo. Frequentemente a paciência gera ansiedade, estresse, irritação e por aí vai. Você já se sentiu uma pessoa impaciente em algum momento da vida e pediu para Deus para que você fosse mais paciente? Há quem faça esse tipo de oração. E Deus geralmente responde, mas Ele não responde esse tipo de oração como um passe de mágicas, tirando de você toda a impaciência de uma hora para outra. Mas Ele responde esse tipo de oração com situações realmente estressantes ou desafiadoras em que a gente vai precisar exercitar uma atitude paciente. Quantas vezes eu fiquei já preso no engarrafamento e trânsito é uma coisa que me tira do sério. Minha esposa está aqui para provar. E eu pedi a Deus ajuda nessa área da minha vida. Eu odeio demais o trânsito. E é justamente assim que Deus vai tratar o meu coração nessa área, me colocando em mais trânsito, colocando em mais situações em que eu preciso acertar isso no meu coração. A palavra de Deus vai ensinar que a paciência é um sinal de sabedoria. E essa é a única lição que eu quero trazer para a gente aqui essa noite.
paciência é sinal de sabedoria. O homem paciente dá prova de grande entendimento. Eu acho interessante esse provérbio porque geralmente a gente não tende a pensar na paciência como algo assim, como algo relacionado à sabedoria. A gente às vezes imagina e relaciona a sabedoria mais com coisas voltadas ao intelecto. A gente relaciona a sabedoria à maturidade, à experiência de vida, à intelectualidade. É difícil a gente entender a paciência como um sinal de sabedoria. Mas se você busca por sabedoria, você saiba que de alguma forma a sua paciência vai ser lapidada também. Existem muitas situações na nossa vida em que a gente vai ser tentado a perder a paciência. E a gente precisa agir de forma sábia para que a gente consiga manter a paciência, entendendo que ela é um dos aspectos de uma pessoa que tem o fruto do Espírito. Que é o que a gente tem falado aqui nesses últimos sábados. O pastor Rick Warren, que escreveu esse livro que a gente tem lido, ele lista 4 maneiras mais gerais em que a gente é testado nessa área, em que a gente é tentado a perder a paciência. Ele fala de interrupções, de transtornos da vida, de irritações e de espera. E a gente precisa aprender a agir de forma bíblica, sábia, em cada uma dessas. A gente vai falar de cada uma dessas agora. A primeira delas, o primeiro teste que a gente precisa saber ser paciente são as interrupções. Essa é uma das mais comuns, que acontece com todo mundo. Sabe, quando você senta para estudar e de repente o seu amigo te manda um áudio de 11 minutos. Ele fala assim, ouve aí, por favor. Você não podia parar naquele momento para ouvir. Graças a Deus hoje tenho 2 vezes para a gente ouvir mais rápido. Certo? Um áudio de 11 vira um áudio de 5,5. Quando você vai para o banheiro, você está precisando muito, cheio de necessidade, mas aí sua mãe te chama para alguma coisa que ela quer que você faça naquela hora, naquele momento. Quando você está trabalhando, você precisa cumprir um prazo que seu chefe mandou, mas aí ele te chama do nada para você resolver uma outra coisa que é mais urgente naquele momento. Nossos melhores planos geralmente são interrompidos. Todo mundo passa por interrupções assim. Você precisa lidar com isso na sua vida. Esse é o primeiro grande teste de paciência. Os discípulos, em determinado momento, eles agiram assim, de forma impaciente, com algumas pessoas que tentaram trazer crianças para perto de Jesus. E eles chegaram e viraram para elas, olha, não traga as crianças agora para Jesus não. O mestre agora está ocupado. Eles agiram dessa forma. Segundo grande teste em que a gente precisa exercer a nossa paciência, são os transtornos da vida. Obviamente, todo mundo aqui deve odiar perder tempo à toa. A gente é uma geração imediatista. A gente tem essa mentalidade instantânea. A gente quer colocar uma comida no micro-ondas e quer que ela fique pronta em segundos. A gente quer tudo assim, de forma rápida. A gente tem um miojo que fica pronto em alguns minutos. A gente tem um café instantâneo. A gente tem o fast food. A gente não gosta realmente de esperar. A gente quer as informações atualizadas na hora. A gente quer relatórios atualizados em tempo real. A gente quer que as mídias sociais sejam atualizadas nesse momento, nesse instante. Qualquer coisa que as pessoas façam a nós e que causem transtornos, fazem a gente geralmente perder a paciência. Em Lucas 10, a gente vê a respeito de uma mulher que não tinha paciência diante desses transtornos. Não sei se vocês vão lembrar, Jesus, em determinado momento, ele está na casa de 2 irmãs, Maria e Marta. E nesse momento em que Jesus está lá, Marta se ocupa preparando uma refeição para Jesus, e ela fica aborrecida com a sua irmã Maria, porque, teoricamente, ela deixou todo o trabalho com ela. A gente pode até praticamente ouvir o tom da voz dela quando ela fala com Jesus, Senhor, você não se importa que minha irmã tenha me deixado sozinha aqui com o serviço? Diga para ela me ajudar aqui. Ela fica impaciente. Talvez você se sinta assim, talvez você sinta um peso grande nas suas costas e se sinta sobrecarregado e transtornado. Você até gostaria de ficar sentado aos pés do Senhor também, mas você sente que você tem muito trabalho para fazer e parece que só você enxerga isso. Como você reage diante desses transtornos? Terceiro teste que tende a roubar a nossa paciência são as irritações. Aquelas pequenas coisas da vida que deixam a gente irritados. Eu vou dar uma lista para você de algumas irritações comuns. Congestionamento no trânsito, uma fila longa, um áudio longo no WhatsApp, esse me irrita demais.
uma chave fora do lugar que você precisa achar em um determinado momento, uma comida fria, um voo atrasado, o pneu furado, o banheiro ocupado, um vizinho barulhento. Essas coisas tendem a irritar a gente. Eu tenho certeza que você deve ter a sua própria lista. E algumas dessas irritações são até controláveis para a gente, mas a maioria delas não é. Por isso a gente precisa aprender a conviver com todas elas. E isso vai exigir de nós paciência. Em um determinado momento, Moisés estava com o povo e ele se irritou com os israelitas numa ocasião que foi registrada lá em Números, capítulo 20. Moisés estava aturando já a queixa do povo por muito tempo, as críticas do povo por anos, e num determinado momento ele perde a paciência. Quando Deus ordena que ele retire água da rocha, ele está tão irritado com o povo naquele momento que ele pega a vara dele e ele bate com muita força. E essa impaciência dele levou ele a desobedecer a Deus. E como resultado, ele não conseguiu entrar na terra prometida. Moisés era um homem paciente em geral, mas até pessoas pacientes perdem a paciência em algum momento da vida. Para muita gente, as grandes irritações da vida vêm das próprias pessoas. Uma vez um motorista de táxi falou, sabe, não é o meu trabalho que eu não gosto, é das pessoas que eu tenho que conviver. Quarto teste, que é listado no livro, que faz a gente perder a paciência, é a espera. Em geral, a gente prefere qualquer coisa a esperar. A gente odeia ficar na sala do médico esperando a nossa vez, na fila do supermercado, quando o supermercado está abarrotado, ou quando a gente tem que ficar de repouso forçado numa cama do hospital. Você sabia que, em média, uma pessoa tende a ficar 6 meses na frente de um semáforo, na luz vermelha, esperando a luz verde acender? E você já reparou que a pessoa que está no carro de trás fica irritadíssima se você demora poucos segundos para andar quando o sinal fica verde? Não é interessante como a gente fica revoltado com a impaciência do cara de trás, mas a gente fica tão impaciente assim com a pessoa da frente? Como que você lida com a espera? Jó é um exemplo de homem que não pôde fazer nada a não ser esperar. Não é à toa que a gente usa aquele termo, a paciência de Jó. Em um determinado momento ele diz, e isso está registrado em Jó 14:14, todos os dias da minha luta esperaria até que eu fosse substituído. Todos nós precisamos aprender muito com o exemplo de Jó. A Bíblia ensina para a gente lá em Provérbios 19:2, quem se apressa erra o caminho. Alguns pesquisadores da área médica concordam com essa afirmação bíblica. Eles descobriram uma nova doença chamada doença da pressa. Os doutores Rosenman e Friedman dizem que 90%, 9 a cada 10 pessoas, vítimas de ataques do coração, têm uma personalidade apressada tipo A. Eu nem sei quais são as outras que existem, mas parece que isso existe. Ou seja, a impaciência habitual causa problema para essas pessoas. Em geral, essas áreas, as interrupções, os transtornos da vida, as irritações, a necessidade de esperar, tendem a roubar toda a nossa paciência. E nós vamos precisar de sabedoria para lidar com cada uma dessas questões da vida. E você sabe o que está por trás de cada uma dessas questões? A falta de paz. A falta de paz. O grande vilão da nossa paciência, apesar da gente achar que são as situações à nossa volta, na verdade é a falta de paz que vem e toma conta de tudo. Talvez por isso Deus coloque a paciência logo depois da paz na lista do fruto do Espírito. Quando nós temos o coração em paz, quase nada tem o poder de nos tornar impacientes. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando a gente não tem paz, qualquer coisa parece que irrita a gente, parece que torna a gente impaciente de fato. E a sabedoria de Deus é que permite a gente viver assim, cheios de paz verdadeira. A sabedoria perfeita, ela está apenas no Senhor, e no Senhor a gente pode encontrar paz, paz que nos leva a uma vida paciente. Diante disso, que aplicações a gente pode fazer para a nossa vida? Como a gente aprende a ser paciente? Em primeiro lugar, busque sabedoria. Se você quer ser mais paciente, busque sabedoria.
Ser paciente é sinal de sabedoria, como a gente acabou de falar aqui. Quando a gente vive uma vida cheia de sabedoria, a gente encontra a paz verdadeira que o Senhor nos traz. Jesus, num determinado momento, diz isso para os seus discípulos. João 14, 27. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Sabedoria é aprender a encontrar essa paz que Jesus nos traz e, consequentemente, a gente vai conseguir ser paciente de fato. E aí o Rick Warren ele dá 2 dicas muito legais nesse livro. Primeira, desenvolva uma nova perspectiva. Desenvolva uma nova perspectiva. Descubra uma nova maneira de enxergar a situação ou a pessoa que está criando problema perto de você. A paciência começa mudando quando a gente muda a nossa maneira de encarar as coisas. Quando eu estou impaciente, eu tenho uma perspectiva limitada. Tudo o que eu vejo é a mim mesmo, as minhas necessidades, os meus desejos, os meus objetivos, as minhas carências, como você está atrapalhando a minha vida. É como se a raiz da impaciência fosse o nosso próprio egoísmo. Eu olho só para mim, qualquer coisa me irrita, qualquer coisa me tira do sério. Por isso a gente precisa obter uma nova perspectiva da vida. A gente precisa aprender a ver as coisas do ponto de vista dos outros. Se você quer ser um bom marido, se você quer ser uma boa esposa, aprenda a enxergar do ponto de vista do seu cônjuge. Você vai ser uma pessoa muito melhor. Você quer ser um bom pai, uma boa mãe? Aprenda a enxergar a vida do ponto de vista do seu filho. Você quer ser um empresário bem-sucedido? Aprenda a enxergar a vida do ponto de vista do cliente. Você quer ser um bom funcionário? Aprenda a enxergar a vida do ponto de vista do seu chefe, do seu empregador. Olhe para a situação sob a perspectiva dos outros e descubra por que eles sentem e agem daquela maneira. Isso é uma excelente forma da gente começar a ser menos impaciente. Não existe forma melhor da gente reduzir os conflitos que a gente tem com outras pessoas na vida. Olhar do ponto de vista do outro. Olha o que a Bíblia vai dizer para a gente lá em Provérbios 19, 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Em outras palavras, sabedoria aqui é ver a vida sob a perspectiva de Deus, olhar a situação do ponto de vista divino. Se a gente de fato coloca isso em prática, a gente vai chegar a 3 conclusões importantes aqui. A primeira é que nós somos apenas humanos, a gente não é Deus, a gente nunca vai ser. Naturalmente Deus já sabe disso, mas Ele quer que a gente também saiba disso. Eu não sou perfeito, eu não estou no controle. Na realidade, quase tudo que eu enfrento na vida, eu não posso controlar. Eu sou apenas um ser humano. A segunda conclusão importante é que ninguém é perfeito. A gente precisa saber disso. Por isso eu não vou me surpreender, nem vou ficar muito aborrecido quando as pessoas cometerem algum erro comigo e me decepcionarem. E a terceira conclusão é que Deus está sempre no controle e Ele na maioria das vezes vai usar as situações, as irritações, os problemas que surgem na minha vida para realizar os seus propósitos. Um outro versículo lá de Provérbios declara que os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Provérbios 20, 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Isso significa que tudo o que acontece na sua vida, Deus sabe. Talvez tenha sido Ele mesmo que tenha realizado. Se alguma coisa tem demorado demais na sua vida, isso provavelmente é propósito dele para você. Às vezes, o Senhor vai colocar pessoas irritantes, chatas, perto de você, com o propósito de te ensinar alguma coisa com isso. Não olha para o irmão do seu lado agora, não. A gente precisa aprender a olhar a vida sob uma nova perspectiva, sob o ponto de vista de Deus. Na Bíblia, Deus vai comparar a paciência com a maturidade.
paciência é um sinal de maturidade. Quando você olha para uma criança em geral, você vai perceber que elas são muito impacientes. Elas não sabem a diferença entre o não e o ainda não. Espera só um pouquinho mais. A gente tem a nossa filhinha lá em casa. Quando ela quer alguma coisa, ela fala, quer, dá um berro e ela fica insuportável até a gente dar alguma coisa para ela. Criança é assim, criança não sabe esperar. Você já observou que os bebês, quando eles não conseguem o que eles querem, imediatamente eles ficam irritadíssimos? A gente vê isso todos os dias, praticamente todos os minutos. A maturidade, ela consegue compreender essas coisas. E a gente começa a ter a capacidade de esperar, de viver sabendo, esperar pela recompensa na hora certa. Uma pessoa que tem entendimento, que tem sabedoria, que vê a vida sob o ponto de vista de Deus, sabe ser paciente. Eu sei que é muito difícil em alguns momentos, mas a maturidade vai ajudar a gente a lidar com isso. A segunda dica para a gente buscar a sabedoria dentro dessa área: tenha senso de humor. Senso de humor. Uma segunda dica para você conseguir ser paciente por meio da sabedoria é desenvolver isso, senso de humor. Aprenda a rir das circunstâncias. Aprenda a rir de si mesmo. Descubra de alguma forma a parte divertida da sua frustração. Eu sei que isso é difícil. Você sabia que existe um estudo que indica que as pessoas que riem vivem mais? Pessoas que riem mais vivem mais. O humor é um solvente da tensão. É como se fosse um antídoto para a ansiedade. É como se fosse um tranquilizante sem efeito colateral. O riso, ele amortece esses choques da vida. Muitos comediantes famosos cresceram em bairros totalmente pobres, com muitos problemas. E eles enfrentaram esses problemas aprendendo a rir e a fazer os outros rirem. Por isso, aprenda a rir mais. Se você conseguir rir de determinada coisa, você vai conseguir conviver com essa coisa. Se você aprender a rir dos seus problemas, você sempre vai ter do que rir, porque você sempre vai ter problema. Quando a gente lê o Salmo 2, verso 4, a gente vai perceber que o nosso Deus ri, Ele tem senso de humor. Salmo 2, verso 4 diz: do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir. Isso é um versículo maravilhoso para a gente. Deus tem senso de humor. A gente precisa ter também. Segunda aplicação: depois de buscar a sabedoria, a gente vai aprofundar o nosso amor. Aprofunde o seu amor. Quer ser uma pessoa mais paciente? Aprofunde o seu amor. Em 1 Coríntios 13, a gente vai ver um relato sobre o amor. O que é o amor? O apóstolo Paulo escreve várias coisas para tentar descrever o que é o amor. E ali, no meio dessa descrição, ele vai dizer que o amor é paciente. O amor é paciente. Sabe o que isso significa? Significa que quando eu sou impaciente, eu não estou sendo amoroso, porque o amor é paciente. Quando você ama alguém, você leva em conta as necessidades dessa pessoa, você leva em conta os seus desejos, os seus sofrimentos, o ponto de vista dessa pessoa, não apenas os seus. Quando você está cheio de amor, quase nada consegue provocar a sua ira, nem esgotar a sua paciência. Quando você está sem amor, cheio de raiva, qualquer coisa é capaz de provocar você. Quando você está sob pressão, parece que aquilo que estava escondido lá dentro escapa de uma hora para outra. Por isso, aprofunde o seu amor. Efésios 4, verso 2, na tradução da Bíblia Viva diz: sejam humildes e amáveis, sejam pacientes uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas uns dos outros, por causa do amor entre vocês. Sabe por que a gente deve ser paciente um com o outro? Por causa do amor. Porque Jesus ensina isso pra gente. Às vezes, existem sim pessoas chatas, pessoas mal-humoradas, pessoas irritantes que convivem com a gente. No trabalho, provavelmente você deve conhecer uma pessoa assim, na sua academia, na praia, no seu círculo de amizade. Sempre tem um amigo do seu amigo que você não gosta tanto assim. Mas sabe o que acontece quando a gente começa a colocar essa pessoa diante de Deus com amor no nosso coração? Quando a gente começa a entender que essas pessoas podem ser usadas por Deus para tratar esse aspecto na nossa vida.
a gente pode se tornar tão parecido com Jesus que essas pessoas não vão nos irritar mais. Ou, se for o diabo tentando usar essas pessoas para tentar tirar a nossa paciência, provavelmente ele vai parar, porque essa situação está motivando cada um de nós a nos aproximarmos de Deus. Então aprofunde o seu amor, até mesmo por aquelas pessoas que são mais difíceis de lidar. Terceira aplicação para a gente: você quer ser paciente? Dependa do Senhor. Dependa do Senhor. Não tente forçar a paciência. Se você tentar forçar, você não vai conseguir. A paciência não é uma virtude que a gente alcança pela força do nosso braço. O passo final para a gente desenvolver a paciência é depender de Deus. Paciência não é uma questão de força de vontade humana. Como a gente está falando aqui ao longo dessa série de pregações, paciência é um fruto do Espírito. É um fruto do Espírito. Nós vamos conseguir ser pacientes de uma forma plena, de uma forma que isso agrade a Deus, quando nós estivermos cheios do Espírito. Você não vai pensar simplesmente, eu vou ser paciente até que eu morra. Se isso acontecer, meu amigo, você vai morrer já já. Ter paciência não é você dizer, tal pessoa não vai mais me irritar. Se você lá no fundo está pensando, cara, eu odeio essa pessoa. Ter paciência não é você usar uma máscara e fingir que você está sendo paciente. Se você desenvolver a paciência de Deus com o genuíno fruto do Espírito, você vai alcançar de fato a verdadeira paz interior. Certas situações não vão te aborrecer como antes. Por quê? Porque você agora está dependendo do Senhor. É você se encher da presença de Deus de tal forma que as situações à sua volta se tornem menores cada vez mais. Você agora está olhando para o seu Senhor, você está dependendo dEle, o seu coração agora está completamente nas mãos dEle. Você vai conseguir viver assim, de uma forma mais completa, mais eficaz. A paciência é uma forma de fé. A paciência, ela diz, eu confio no Senhor, eu confio em Deus, eu creio que esse problema é maior do que qualquer coisa que possa, eu creio que o meu Deus é maior do que qualquer coisa que possa estar acontecendo perto de mim, é maior do que os problemas que eu estou enfrentando. Eu creio que Deus talvez esteja usando essas irritações, essas coisas à minha volta para o meu bem. É uma atitude de fé, de fato. Essa fé, ela vai ajudar a gente a dizer, Senhor, o que você quer que eu aprenda nessa situação? E não mais, Senhor, por que isso tem acontecido? Se a gente aprender a viver dessa forma, com essa paciência, com essa atitude de fé, a gente não vai mais ficar perguntando para o Senhor, Senhor, por que o meu pneu furou logo nessa hora, logo nesse momento? Em vez disso, a gente vai poder perguntar, Senhor, o que você quer que eu aprenda com esse pneu furado? Numa hora dessas, quando isso não deveria estar acontecendo. Noé precisou esperar 120 anos pela chuva. É muito tempo para você ter paciência. Abraão esperou 100 anos para ter o filho da promessa. É muito tempo para você ter paciência. Moisés esperou 40 anos no deserto. E depois ele passou mais 40 anos com o povo, conduzindo aquele pessoal obstinado, crítico pra caramba, em direção à terra prometida. É muito tempo para você ter paciência. Todos no período do Antigo Testamento aguardaram o Messias. Muitos deles, obviamente, nem o viram com seus próprios olhos. Nos dias do Novo Testamento, os discípulos precisaram aguardar pacientemente o Espírito Santo até que ele viesse. Por que eu estou falando todas essas coisas? Porque a Bíblia é um livro cheio de situações sobre espera, sobre a paciência. Esperar demonstra fé, e essa fé agrada a Deus. Essa fé agrada o nosso Senhor. O fato mais difícil de esperar em Deus é quando você está com pressa, mas Ele não está com essa pressa toda. É quando você quer algo no seu tempo, mas esse talvez não seja o tempo de Deus. É difícil a gente conseguir ser paciente quando a gente aguarda uma resposta de oração, quando a gente espera por um milagre, quando a gente conta que Deus mude a nossa condição financeira, um problema de saúde com os nossos filhos, com a minha esposa, com o meu marido, com algum parente próximo.
É muito difícil a gente ter paciência quando o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. É difícil quando a gente tem pressa e Deus não tem essa pressa. Mas quando a gente aprende a esperar, quando a gente entende que Deus tem um propósito para todas as coisas, essa atitude começa a agradar ao nosso Salvador. Ela começa a agradar ao nosso Senhor. Quanto tempo você é capaz de esperar, de ser paciente? Existe uma história na Bíblia que é muito interessante e ela ensina muito sobre isso. Lázaro, ele era um amigo de Jesus. Lázaro era o irmão de Maria e Marta. Eram 3 irmãos. E um dia ele fica doente. Maria e Marta, suas irmãs, mandam um recado para Jesus. Jesus, nessa ocasião, não estava perto deles. E elas dizem: Senhor, aquele a quem você ama está doente, vem depressa ao nosso encontro. A Bíblia diz que quando Jesus soube dessa notícia, ele esperou de propósito mais 2 dias antes de ir lá para Betânia para encontrar com esses seus amigos queridos. E quando ele chega lá, Lázaro já estava morto. O corpo de Lázaro já estava selado dentro da sepultura. Provavelmente já estava fedendo ele já estava morto há 4 dias. Jesus demorou a chegar. Ele fez isso de propósito, mas ele sabia que isso não era tarde demais. Jesus chega lá, vai até a sepultura e chama: Lázaro, venha para fora. E Lázaro sai vivo dali. Lázaro saiu vivo. E quando você lê o Evangelho, essa história, você vê que muita gente começou a crer por causa desse episódio. Sabe que lição a gente extrai disso? Deus nunca se atrasa. Deus nunca se atrasa. Ele chega sempre na hora. O caráter oportuno de Deus é perfeito. Ele não vai seguir a nossa agenda. Geralmente Ele não faz assim mesmo, mas Ele nunca se atrasa. Deus quer que a gente aprenda a esperar nele, a confiar nos seus propósitos. O salmista explica isso da seguinte forma: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Salmo 37, verso 7. São aspectos de fé e de dependência. Deus deseja que nós confiemos nele mais do que qualquer outra coisa. A paciência é a prova da nossa fé no nosso Deus. Então aprenda a depender do Senhor. Você quer ser uma pessoa mais paciente? Busque sabedoria, aprofunde o seu amor e dependa cada vez mais do Senhor. Por que nós devemos ser pacientes? Porque Deus é paciente e nós devemos ser como Ele. O apóstolo Pedro, ele vai escrever na 2ª carta, capítulo 3, verso 15. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação. Ele está falando sobre a volta de Cristo. Por que Jesus não está voltando no tempo que os discípulos estavam esperando? Desde aquele tempo, os discípulos esperam a volta de Jesus. E provavelmente durante todo esse tempo, muitos deles ficaram impacientes. Por que Jesus não volta logo? E o apóstolo Pedro escreve que o motivo é esse. A paciência do nosso Senhor significa salvação. Ele está dizendo, Deus quer salvar ainda muitos. Por isso Jesus ainda não voltou. Ele é paciente, Ele age dessa forma. Se nós queremos ser iguais ao nosso Salvador, a gente precisa buscar essa paciência. Se nós somos filhos de Deus, a gente precisa apresentar os traços da sua família. Por isso o Espírito Santo vai operar na nossa vida, produzindo paciência. Isso faz parte do caráter de Cristo, do nosso Salvador. Por isso a paciência está na lista ali do fruto do Espírito. E a gente precisa aprender a ter esse atributo na nossa vida, essa característica na nossa personalidade. Que a gente aprenda a ser paciente assim e agrade cada vez mais o nosso Salvador. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Ajuda a gente a encontrar essa paciência em você. Ajuda a gente a ter um caráter assim, Senhor, que na nossa personalidade, Senhor, ainda que seja difícil, ajuda a gente a aprender a esperar no Senhor. Por favor, Senhor, amadurece esse atributo em cada um de nós, Deus, que nós sejamos pacientes e que assim a gente consiga te honrar e te trazer toda a glória que te é devida, Senhor. Faz assim no nome de Jesus. Amém.